Alegria que nós estamos aqui hoje, tal como a nossa levita Karen, hoje pela tarde, os nossos jovens estiveram ali evangelizando Lisboa, estivemos ali na Praça do Comércio, levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, levando o amor de Deus para aquelas pessoas. A Karen e a Ellen passaram a tarde toda, free water, free water, free water. Nós tivemos nesse calor que estava ali o nosso... o SEM, o nosso Conselho de Evangelismo e Missões, juntamente com o CAS, o nosso Conselho de Assistência Social da nossa convenção, fizeram uma parceria, estiveram ali com garrafas de água de meio litro, mais de 200 garrafas foram distribuídas hoje para aquelas pessoas que passaram na rua, mas não era uma garrafa de água qualquer. O rótulo original da garrafa foi substituído por pelo melhor rótulo do mundo. Dizia o seguinte: Jesus saves. E em português, Jesus salva. Amém? Que a pessoa que fosse beber daquela água, elas pudessem verdadeiramente experimentar um pouco das águas que fluem do Espírito Santo, águas vivas. Amém? Nós estivemos ali não somente levando água, mas também louvando a tarde toda. O nosso evangelista Jackson ali da sede, o dedo chegou a doer, trocou com outro guitarrista, mas não paramos. Estivemos também levando os panfletos, oramos. E um testemunho vivo do nosso ministério, nosso André Kipaka, esteve hoje nas ruas juntamente conosco, esteve ali levando o evangelho, trouxe uma palavra, usou daquilo que Deus fez na vida dele, que há um mês atrás estava internado à beira da morte. E hoje estava nas ruas de Lisboa levando o evangelho de Jesus. Isso mesmo, Ellen, isso é motivo para nós glorificarmos, igreja. Uma pessoa que há um mês atrás estava internado, passou por 3 cirurgias por causa de um rim que colocaram nele, que não era compatível com o seu corpo. E então tiveram que esperar, colocaram um rim que não era compatível só para que ele durasse mais um tempo. E depois até que arranjaram um doador compatível, para que hoje ele estivesse ali de pé, contando um testemunho e usando da sua vida para fazer aquilo que nós viemos fazer, meus irmãos. O ID não é somente para o pastor, o ID não é somente para o presbítero, o ID é para todos. E ele hoje ali à tarde esteve levando, usando da sua própria vida como um testemunho e que mais pessoas pudessem ser alcançadas através da vida dele. Então, foi uma bênção de Deus, verdadeiramente iremos repetir mais vezes e eu quero convidar a todos aqueles que não foram desta vez para não ficar de fora. Foi um ponto turístico onde passou ali mais de 1.000 pessoas hoje. E eu creio que uma semente foi plantada. Uma semente foi plantada. E no tempo certo ela frutificará e dará bons frutos. Nós somos parados, pastor Falcon. Olhe para o senhor ver como é a coincidência. Coincidência não, olhe como o nosso Deus trabalha. Hoje nós somos parados precisamente por um holandês. Que ele estava falando em inglês ali com a nossa levita Vitória. Me chamaram para traduzir. E ele era de uma igreja na Holanda, que é Light of Christ, Luz para Cristo, e é de uma igreja lá na Holanda. Se eu soubesse que o pastor vinha aqui hoje, eu tinha passado o número do pastor para ele. E hoje o nosso pastor Falcon, representante ali da LL Ministries, está aqui nos agraciando com a sua presença, vai ficar um mês por aqui, e verdadeiramente tenha certeza que será um mês abençoado para todos nós, amém? A LL Ministries é um ministério ali da Holanda, e ano passado, nós tivemos uma reunião com o nosso pastor presidente, com o pastor Patrick também, da região ali de Holanda, da LL Ministries. Fizemos essa parceria com a nossa convenção, com o nosso ministério, e foi uma bênção de Deus. Amém, meus queridos? Olhem, nós estamos na lição, vamos então para o que nos foi dado para fazer hoje. Nós estamos na lição de número 11, a qual nós já tivemos por tema anual, o ano passado, este mesmo tema. Amém? Então, gostaria de pedir à amada igreja para recitar, para falar o tema da lição de hoje, que se encontra no nosso telão, no 3. 1, 2, 3. Amém. Nós vamos então para o nosso texto áureo, que eu creio que todos conhecem, decora e salteada, que foi o nosso versículo anual do ano passado. Então vamos lá no 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo 3, 16 e 17. A nossa verdade prática, a Bíblia, é a inspirada, inerrante e infalível, completa e soberana palavra de Deus. Amém, meus queridos? Antes de nós avançarmos para o próximo slide, eu quero só fazer aqui uma dinâmica bem rápida. Quem tem Bíblia, levanta aí agora, agarra na sua mão e levanta a Bíblia rapidamente. Não importa, eu já vou te explicar, não importa se é telefone, se é físico, não, permanece com ela no ar. Permanece com ela no ar. Pronto. Então todos temos aqui a Bíblia. E agora nós vamos entender precisamente sobre isso. Durante muito tempo a Bíblia ela passou por diversos materiais em que ela foi escrita. Por isso que eu vi algumas pessoas constrangidas por estarem levantando o telefone. Alguns estavam levantando o tablet, outros levantaram a Bíblia física. Só que entendam umas coisas, meus queridos. A Bíblia, desde o início dos tempos, ela já foi escrita em pedra, em óstraco, em tabletes de argila, em papiro, couro e pergaminho. Hoje em dia nós temos ela em papel e temos ela em formato digital. Mas o que determina o poder da Bíblia, da palavra que está inserida na Bíblia, não é o material em que ela é feito. Não é porque uma Bíblia é física, ela é mais poderosa do que a Bíblia que está no meu telefone. Não é porque a Bíblia de antigamente, lá da época de Moisés, por assim dizer, que era feita em tábuas de pedra, que é mais poderosa do que a Bíblia de hoje. Entenda, o poder não está no material em que a Bíblia foi feita, mas sim de quem ela foi feita. A Bíblia, meus queridos, nós precisamos entender desde já que a Bíblia, ela é um conjunto de livros. A Bíblia é uma biblioteca. E a partir disso nós entendemos que então se é uma junção de livros, nós precisamos entender já também outra questão. A Bíblia ela teve inúmeros autores, inúmeros escritores, mas somente um autor. A Bíblia, nós costumamos dizer que a Bíblia é o único livro em que nós lemos com o autor do lado. A Bíblia é o único livro em que nós lemos ela com o autor do lado. A Bíblia ela foi escrita por mãos humanas, porque conforme eu já preguei aqui outrora, todo projeto divino para um povo requer a nossa participação. Podem ver na Bíblia, Deus sempre se envolveu com o ser humano. Sempre foi projeto de Deus trabalhar com o ser humano. Então Deus ele precisava de escritores. Mas entenda que nenhum ser humano, na sua finita capacidade, poderia imaginar um livro como a Bíblia. Nenhum ser humano, já foi comprovado cientificamente, que nenhum ser humano teria a capacidade, o coeficiente de inteligência suficiente para produzir um livro como a Bíblia. Nós vemos relatos históricos da Bíblia, de Gênesis, que se ligam lá no Novo Testamento. E relatos bíblicos que foram relatados no Novo Testamento que fazem ligação lá em Deuteronômio. Nenhuma mente humana poderia produzir um livro como este. Então nós entendemos que o ser humano ele foi o escritor, mas a Bíblia ela foi inspirada pelo próprio Deus. A Bíblia é o manual para as nossas vidas, a qual foi inspirada por Deus e o ser humano simplesmente foi escrevendo. Nós vemos aqui na nossa introdução, aqui onde fala nesta lição estudaremos a Bíblia não propriamente como uma obra literária. Estudaremos como a palavra de Deus. Porque entenda, embora a Bíblia ela seja um livro e se encaixe em um requisito, em uma categoria literária, nunca nós poderemos tratar a Bíblia simplesmente como um livro. Nunca. A Bíblia é uma palavra viva, mais atual do que muitos noticiários dos dias de hoje. Ontem nós estivemos vendo o que aconteceu em Israel, já estava na Bíblia.
Nós temos visto tragédias, catástrofes que têm acontecido no mundo, já está na Bíblia. Então a palavra de Deus, a Bíblia, não é simplesmente uma obra literária, mas é a própria palavra do Deus Altíssimo. E se nós assim não a acolhermos, de nada nos adiantará exaltar-lhes as qualidades artísticas. Se nós não entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós tratamos a Bíblia simplesmente como um livro, de nada dizer que a palavra de Deus tem poder. De nada vale a pena nós dizermos que a palavra de Deus, ela é soberana em nossas vidas. É chegado o momento em que nós precisamos ter esse discernimento e esse conhecimento sobre as nossas vidas. A Bíblia não é simplesmente um livro. A Bíblia não é simplesmente um livro. A Bíblia, ela é poderosa. E não é por ela ser um livro, mas é porque ela é a palavra de Deus. Amém? Vamos avançar então para o primeiro tópico. E eu gostaria de... Todos conseguem ver bem? Amém? A turma aí do fundão consegue ver bem? Amém? Dá um glória a Deus, dá sinal que você está vivo. Amém. Então vamos lá, no 3, 1, 2, 3, definição etimológica. 1, 2, 3. Pronto, meus queridos. Como eu disse, a Bíblia, no latim biblos, é um conjunto de livros, é uma coleção de livros. Amém? Talvez você esteja perguntando, ok, Roger, mas o que é uma definição etimológica, então? Uma definição etimológica de uma palavra é a explicação da sua origem e evolução ao longo do tempo. Então, nós vemos aqui que a palavra Bíblia, ela é originária do grego e significa uma coleção de livros pequenos ou uma junção de livros. Amém? A lição de hoje são mais factos. Então nós vamos aprender e adquirir e conscientizar e colocar esses fatos na cabeça. Amém? Na nossa mente, para que nós possamos sair daqui mais conhecedores da palavra de Deus. Vamos lá, o segundo tópico diz o seguinte: posição liberal. Os teólogos liberais, contaminados por um racionalismo incrédulo e pernicioso, não reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus. Perdendo-se em especulações, asseveram que ela apenas a contém. Infelizmente, muitos desses mestres e doutores têm se infiltrado em seminários anticonservadores e vêm de maneira sutil desviando os alunos da verdade. Então nós vemos aqui que os teólogos liberais, e hoje em dia, se nós não tivermos cuidado, a liberalidade invade a igreja. O pecado deixa de ser pecado porque se torna, isso não tem nada a ver. Isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Não tem nada a ver, meus queridos. Então é preciso nós termos cuidado com a liberalidade. Nós temos liberdade dentro da casa do Senhor, não liberalidade. Amém? Então muitos desses teólogos liberais, eles não reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus. Reconhecem apenas que a Bíblia contém, está dentro do livro, está dentro do tablet, está dentro do telefone a palavra, mas não reconhecem como a palavra de Deus. Quando é uma coisa completamente oposta. A partir do momento que nós entendemos que se foi Deus que escreveu, que inspirou, que se partiu de Deus a Bíblia, essa palavra é a palavra do próprio Deus nos dias de hoje. Não tem outro método de interpretação. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto. A Bíblia tanto é a palavra de Deus como ela contém a palavra de Deus. Não é um limita o outro e o outro deixa de ser, se torna impossível de ser, por assim dizer. Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus. Amém? Subtópico de número 3, posição neo-ortodoxa. Reagindo contra o liberalismo teológico,
ensinam os neo-ortodoxos que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. A Bíblia não se torna a palavra de Deus. Eu sublinho ali porque é algo muito forte. A Bíblia não se torna a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Portanto, eles erram aqueles que afirmam a Bíblia fechada é um simples livro. Aberta é a boca de Deus falando. E não existe nada mais errado do que isso. O poder do nosso Deus, o poderio, a sua majestade, a sua grandiosidade operam estando a Bíblia fechada ou aberta. Ela não se torna a palavra de Deus à medida que alguém vai lendo. Ela é a palavra de Deus, alguém lendo ou não. O poder do nosso Deus, ele não depende do ser humano para existir. Entenda isso. Deus, ele requer a participação do seu povo no seu plano, no seu projeto, sim. Mas o seu poder, a sua majestade, a sua grandiosidade não dependem de nada do ser humano. Deus, ele permanece sendo, independentemente de nós. A palavra de Deus, a Bíblia de Deus permanece sendo a palavra de Deus, independentemente se alguém está lendo ou não. Então, se a Bíblia só é a palavra de Deus, um exemplo, por esse raciocínio, por essa linha teológica, se a Bíblia se torna a palavra de Deus mediante que alguém a lê, então os mudos não podem ser salvos. Os cegos não podem ser salvos. Se não houver uma Bíblia em braille, eles não podem ser salvos. Então um surdo não poderia ser salvo, porque ele não estaria ouvindo, ele talvez nem teria aprendido. Um analfabeto, então, que não sabe, nunca aprendeu a ler, não pode ser salvo. O nosso Deus, meus queridos, ele não trabalha com exclusões. Ele trabalha sim com inclusões. Aqueles que eram desacreditados, aqueles que eram humilhados, jogados fora, é isso que Deus chama para o seu reino. Então essa linha teológica, ela já cria logo uma exclusão. Quem não sabe ler, esquece, nunca vai ter um encontro com a palavra de Deus. E não é por essa forma que nós trabalhamos. Eu creio veemente que se uma pessoa cega não consegue ler, porventura não tem acesso a uma Bíblia em braille, se alguém estiver recitando as Escrituras para ele, ele vai sentir dentro dele o fogo do Espírito Santo e automaticamente reconhecerá que aquilo que ele está ouvindo é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por e ouvir a palavra de Deus, não é nem ler. Não é nem ler, é ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nada mais errado, aberto ou fechado, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Ponto final, parágrafo. Vamos avançar para o tópico de número 4. Nós ortodoxos afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Se a Bíblia o diz, é a nossa obrigação obedecê-la, sem quaisquer questionamentos. Ela é soberana. Meus queridos, hoje em dia, muitas pessoas têm se permitido ser direcionadas por profetadas. O que são profetadas, pastor? Profetadas é aquilo que o homem, no seu estado, no seu sentimento, na sua emoção, libera sobre a vida de uma pessoa. Agora entenda uma coisa, o nosso direcionamento não pode vir dessas profetadas. Nós não podemos caminhar sobre uma profetada. Nós precisamos caminhar sobre a palavra de Deus. Ela é o nosso rumo, ela é o nosso norte, ela é a nossa direção, ela é a nossa base, ela é soberana sobre as nossas vidas. Muitas pessoas entram em dificuldades, pastor Tiago, precisamente por isso. Ouve mais ao homem do que ao próprio Deus.
A Bíblia, ela não é limitada a ninguém. Todos, pela bondade de Deus, Portugal é um país livre. E você está em Portugal. Então, todos aqueles que querem têm acesso à palavra de Deus. Mas se torna muito mais cômodo receber algo que vai alimentar, porventura, o nosso ego, o nosso eu, do que ouvir diretamente de Deus o que Ele quer para as nossas vidas. Entenda, meus queridos, eu recito e bato nessa tecla muitas vezes, porque Deus, Ele não procura por pessoas com grandes cargos ministeriais. Deus, Ele não procura por grandes pregadores. Quando nós entendemos isso, nós iremos deixar de desejar tanto o altar, e nós nos tornaremos um altar de Deus. Porque hoje em dia, a igreja de Cristo, não estou falando somente da ADEF, mas a igreja de Cristo almeja tanto lugares de evidência, que não querem fazer o que está em Mateus 6,6, que é o nosso versículo anual. Querem tanto um lugar em que as pessoas olhem para ele. Caramba, aquele homem prega demais. Meu Deus, aquela jovem, aquela mulher, aquela senhora, vocês já viram ela cantando? De que isso serve? Entenda, meus queridos, Deus, Ele nunca procurou e não procura nos dias de hoje grandes pregadores, grandes pastores, grandes ministros de louvor. Deus procura os humildes de coração, aqueles que o adoram em verdade e em espírito. E para nós adorarmos em verdade e em espírito, não é feito somente em cima do altar. É no nosso quarto fechado, onde ninguém está vendo, mas Ele está vendo. É isso que nós precisamos começar a entender. Nós precisamos parar de tratar a Bíblia simplesmente como um livro e passar a tratar a Bíblia como a palavra de Deus. Que a partir do momento que nós reconhecemos ela como a palavra de Deus, a nossa vida se transforma. Nós começaremos a viver a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos para os dias de hoje. É isso que nós precisamos para os dias de hoje. Vamos avançar, que são 5 tópicos. Eu ainda estou só no segundo. Vamos para o primeiro subtópico. Perdão, segundo tópico que tem por título a inspiração divina da Bíblia. E a definição etimológica diz: a palavra inspiração vem de 2 vocábulos gregos, theos, que é Deus, e pneustos, que é sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então a inspiração divina, meus queridos, Deus, Ele quando fez Adão, Ele soprou dentro dele o quê? Quando Deus, Ele criou Adão, Ele fez o quê? Soprou vida dentro de Adão. Só que aquele sopro que Deus soprou para dentro de Adão, por exemplo, uma analogia simples. Estou soprando, o sopro está vindo dentro de quem? De mim. Deus, quando Ele soprou vida para Adão, aquele sopro veio de dentro de quem? Do próprio Deus. Então Deus, Ele não estava simplesmente soprando vida para dentro de Adão. Ele estava soprando o seu próprio espírito para dentro de Adão. Então, se agora nós analisarmos também, nós entendemos que todos nós somos descendentes de Adão. Então, antes dos escritores sequer pegar na caneta, eles já tinham o sopro de Deus, a inspiração divina dentro deles. Por isso que a Bíblia ela é inspirada por Deus e Deus usou os homens para escrever. Mas Ele não usou qualquer pessoa. Ele já tinha soprado há muito tempo atrás o seu espírito dentro do homem. Então o Espírito de Deus se alinhou com o Espírito do homem para escrever aquilo que Deus queria. Ponto. Vamos avançar. Definição teológica: ação sobrenatural do Espírito Santo
sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus. Ação sobrenatural do Espírito Santo. Nenhum escritor que pegou talvez numa pena, numa caneta, numa picareta para escrever nas pedras, ou talvez num teclado para escrever no digital não, que já está escrito. Mas nenhum dos escritores, tudo que foi escrito não foi algo natural. Foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Talvez na altura nem eles próprios reconheceram o que é que eles estavam escrevendo. Meu Deus, estou escrevendo aqui algo que está falando de algo tão distante. Mas olha, no tópico passado nós entendemos que a palavra de Deus ela é soberana e a nossa obrigação é obedecê-la. Então os escritores fizeram o quê? Não, olha, eu posso até nem entender o que eu estou escrevendo, pastor Eliel, mas a palavra de Deus é minha obrigação obedecê-la. Então eu vou escrever. Entenda, a obrigação de um servo não é entender o que o mestre requer dele. A obrigação dos escritores não era entender aquilo que eles estavam, o que é que estava sendo gerado neles, o que é que ia ser gerado através deles. Mas era uma ação sobrenatural do Espírito Santo que os levou a produzir. E entenda, o processo, e é isso que me cativa no Espírito Santo, o processo de escrever era semelhante aos muitos livros da mesma época. Era, como eu disse, pegar uma pena, escrever, pegar uma caneta e escrever. Mas o que estava sendo inserido, por isso que é uma ação sobrenatural, a ação natural do homem era escrever. Escreveram vários livros, existem inúmeros livros desde os tempos passados, desde a época de Cristo até os dias de hoje. A Bíblia não é o único livro que existe desde a época de Cristo. Amém? Então, os livros eram escritos da mesma maneira, no mesmo processo natural. Mas a profundidade que estava sendo escrita naquele momento só podia ser gerado no sobrenatural. A Bíblia é o único livro, meus queridos, que desde a época de Cristo até os dias de hoje permanece sendo atual. A Bíblia ela relata o passado, ela fala do nosso presente e ela dita o nosso futuro. É o único livro. É o único. E nós, para entendermos isso, Roger, você falou que foram homens que escreveram a Bíblia. Sim, entenda, foram homens. Mas não foram homens na sua capacidade. Eles foram usados de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo. No início da lição eu disse e repito, nenhum homem na sua finita capacidade poderia escrever um livro como esse. Nem sequer imaginar, quanto mais escrever. O homem ele tem a habilidade de imaginar lobisomem e vampiro. Tem a habilidade de imaginar contos de fadas, ciência, como é que é o nome? Ficção científica, obrigado, exatamente. Mas isso que nós lemos na Bíblia, e para os jovens de hoje em dia, isso daqui tem mais super-herói aqui do que nos próprios Vingadores. Aqui tem pessoas, tem homens que é relatado aqui que se teletransportaram. É relatado aqui de um homem que não era um Aquaman, mas ele andava sobre as águas. É relatado aqui sobre um homem que com o seu cajado, ele não separou, não foi a banheira da sua casa não, ele não separou, não foi a pia da sua cozinha não, ele separou, foi um mar inteiro. E isso só acontece da mesma maneira, como? Através do Espírito Santo. Vamos para o subtópico de número 3. Inspiração verbal e plenária da Bíblia. Doutrina que assegura ser a Bíblia em sua totalidade. Produto da inspiração divina.
plenária. Todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Todos. Ah, Roger, e Cantares? Também. Também foi inspirado por Deus. Ah, Roger, e Ruth? Também foi inspirado por Deus. Ah, Roger, e Deuteronômio? Também foi inspirado por Deus. Sem exceção, meus queridos, todos. Na sua plenitude, na sua totalidade. Verbal, o Espírito Santo guiou os autores, não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios e conceitos do Altíssimo. Quando nós lemos na versão ARC, Almeida Revista Corrigida, encontramos ali algumas vezes algumas palavras que a gente fica, meu Deus, o que isso quer dizer? E nós precisamos entender isso, meus queridos. Hoje existem inúmeras versões da Bíblia. E eu aconselho a todos, na verdade, que quando forem meditar, quando forem fazer o vosso devocional, quando forem estudar a palavra, que não façam isso somente com uma versão. Façam com duas, às vezes até mesmo comparem o mesmo versículo em 3 versões diferentes. Para que não haja uma interpretação errada da nossa parte. E não da parte da Bíblia, mas da nossa parte. Então nós precisamos entender que todo o contexto da Bíblia, no contexto verbal, foi inspirado pelo próprio Deus. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto final, cada parágrafo, cada letra maiúscula, todas as palavras foram inspiradas por Deus. Porque entenda uma coisa, meus queridos, nós muitas vezes ouvimos e até mesmo entendemos que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, terminar, não importa. É fiel para... Então Deus, nenhuma obra de Deus, ele começou e parou a meio. Da mesma forma é com a Bíblia. Deus, ele não começou dando as palavras e depois, olha, deixa, tá, vocês já aprenderam bastante, então vocês continuam. Não. Toda obra que Deus começa, ele começa e termina. Então, se a Bíblia parte dele, todo o processo passou por ele, veio dele. E é isso que nós precisamos entender. A inspiração plenária e verbal, todavia, não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços personais, experiências e estilos literários. Hoje nós temos a Bíblia na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, que é uma linguagem de uma compreensão mais fácil. Nós temos a nova versão internacional. Nós temos até mesmo a VFL, que é a versão fácil de leitura. Então, existem inúmeras versões, meus queridos. Eu, quando era jovem, eu ainda sou, pelo amor de Deus, eu ainda sou, mas no auge dos meus 15, 14 anos, eu comecei, quando eu ia ler a Bíblia no telefone, ou era aquela, ainda não tinha o aplicativo da YouVersion, da Bíblia que eu creio que todos têm, não era tão mega produzido como era hoje. Então nós tínhamos sempre, eu andava sempre com aquela Bíblia de estudo, que era 5 quilos, e aí ia com ela para a igreja. E quando era para estudar, eu ficava, meu Deus do céu, o que é que essa palavra quer dizer? E ficava remoendo. E aí eu fazia meu pai comprar outras Bíblias em outras versões. Porque eu chegava lá, e eis que o Altíssimo, Soberano, e umas palavras caras que eu, com 14, 15 anos, não queria entender. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Aos jovens, hoje em dia, não há motivo para ninguém dizer, eu não consigo ler a Bíblia. Tem a Bíblia no Spotify, tem a Bíblia no YouTube, tem a própria aplicativo da Bíblia, tem em áudio. Agora lançaram, só o Novo Testamento, mas é uma série mega produzida, The Chosen, que conta a história de Jesus, então já pega ali o início do Novo Testamento todo. Então, hoje em dia, meus queridos, só não conhece a palavra de Deus quem não quer. Quem não quer. E entenda, da mesma maneira que os seres humanos eles foram usados, de acordo com seus traços personais,
experiências e estilos diferentes. Por quê? Para que precisamente fosse alcançado o maior número de pessoas possível. Imagine só que Deus seleciona somente um homem na sua finita vida para escrever a Bíblia toda. Deus poderia fazer isso? Deus poderia chegar aqui hoje e dizer: olha, pastor Eliel, escreve a Bíblia. Eu vou te usar agora, em uma semana, você não vai dormir, não vai comer, não vai fazer nada, escreve. Um exemplo, nos tempos passados. Escreve, pronto, do jeito que eu quero. Pronto, está feito. Nem uma semana, Deus poderia derramar a sabedoria na cabeça do homem e ele escrever em 2 horas, 3 horas. Mas Deus, ele usou durante anos e anos, décadas após décadas, pessoas diferentes, para que nós entendêssemos a seguinte colocação também. Não foi só uma pessoa, foram várias pessoas que escreveram a Bíblia. Como é que já foi provado também cientificamente? Vamos supor que a Bíblia é uma mentira. Nenhuma mentira seria tão bem contada que envolveria pessoas após gerações de gerações de gerações de gerações, e a história não seria mudada nem uma vírgula. Até mesmo porque mentira tem perna curta. Então nenhuma mentira na história da humanidade poderia ser tão bem contada, meus queridos. Por isso que Deus usou várias pessoas ao longo dos tempos para escrever a mesma palavra, para que hoje nós tivéssemos esse conjunto de livros que nós conhecemos como Bíblia. Porque isso, sem dúvida alguma, dá autenticidade para a palavra de Deus. Inúmeros escritores, mas um só autor e a mesma história, o mesmo contexto, a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. É impossível que seja mentira. Mesmo que a gente às vezes fique tentando entender, ou até mesmo que os ateus se levantem, mas isso e aquilo, meus queridos, é impossível que seja mentira. E eu não estou falando aqui teologicamente, não estou falando aqui espiritualmente, estou falando aqui cientificamente, para os mais céticos, por assim dizer. Estou falando aqui cientificamente. É impossível que tanto contexto dentro de um livro seja mentira. Pode glorificar. Subtópico de número 4, a inspiração da Bíblia é única. Além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de igual forma. A palavra de Deus é a obra-prima por excelência da raça humana. Nenhum outro livro foi produzido da mesma forma, porque nenhum outro livro tinha a essência do Espírito Santo na mão do escritor. Amém? Vamos avançar para o tópico de número 3, a inerrância da Bíblia. Definição etimológica. A palavra inerrância vem do vocábulo latino inerantia, e significa literalmente qualidade daquilo que não tem erro. O único livro que pode ter essa qualidade é a Bíblia. O ser humano, na sua essência, ele é falho. Ponto. Às vezes, lendo um livro, você pode encontrar alguma coisa que lá na frente o próprio livro contradiz aquilo que ele disse no primeiro capítulo. A Bíblia é o único livro que o Gênesis confirma o Apocalipse, que o primeiro livro confirma o último e o último confirma o primeiro. Por isso que ela se torna inerrante, porque nela não existem erros. Não é impossível, não há nenhum capítulo relatado na Bíblia, nenhum versículo que possa gerar uma dúvida ou um erro na própria palavra de Deus. Definição teológica. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros, por serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. A Bíblia é inerrante tanto nas informações que nos transmite, como nos propósitos que expõe e nas reivindicações que apresenta. Sua inerrância é plena e absoluta, isenta de erros doutrinários, culturais e científicos. Inspira-nos ela confiança plena em seu conteúdo. Hoje em dia nós vemos precisamente isso.
Cada dia mais existem inúmeros cientistas que têm comprovado aquilo que a Bíblia diz. Os acontecimentos, os eventos históricos, Moisés separando o mar, Golias existindo. Cada dia mais os próprios cientistas têm confirmado, muitos contra a sua vontade, mas têm confirmado aquilo que a Bíblia diz. Numa lição de algumas revistas atrás, eu ministrei na sede precisamente isso. A ciência, ela não é inimiga da Bíblia. E a Bíblia não é inimiga da ciência. Eles são mais difíceis, por assim dizer, se fazem de difíceis para evidenciar o óbvio. Que o que está na Bíblia é verdade e existiu. Então eles relutam, mas é bom. Entenda isso. É bom que existam pessoas que refutam e que relutam e que levantem para comprovar o contrário, porque nunca vão conseguir. Então até mesmo aqueles que dizem que não existiu, que não houve, que não aconteceu, ao passar do tempo, eles mesmos vão reconhecendo que afinal existiu, que aconteceu e que Deus existe. Da mesma forma que aconteceu, pastor Falcon, quando eu e minha esposa fomos fazer uma visita a uma jovem no hospital, um ateu, uma jovem que saltou do 3º andar. Eu cheguei lá no hospital, ela tinha sido operada, estava com 20 pinos na coluna, 4 pinos em cada pé, e nenhuma mancha negra, nenhuma mancha roxa, nada, nenhum sangue vertendo, nada. E um ateu lá fora conversando conosco disse: olha, é até contraditório o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer. Eu sou ateu, não me levem a mal. Não, sem problema nenhum. Mas é até contraditório, eu não consigo entender. Ela estar viva aqui hoje, somente um milagre. E da mesma forma acontecem com os eventos relatados na Bíblia. Os próprios cientistas estão chegando à conclusão que as questões que ele faz, que a maior função de um cientista é perguntar o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso aconteceu? Alguns perguntam como. E mediante as inúmeras perguntas que eles fazem, eles vão entendendo que não tem explicação, mas que aconteceu. Porque os fatos que eles vão colhendo, com exames, com análises, com isso, e limpa a terra, e pega um pedaço de osso, e pega aquilo outro, e depois fazem testes ao sal do mar, e não sei o que mais, aquelas questões todas científicas, as provas vão indicando. Os próprios fatos que eles estão procurando para negar que aquilo que a Bíblia fala, para negar a existência da Bíblia, dos acontecimentos, dos eventos canônicos da Bíblia, os próprios cientistas que são contra, estão trabalhando a nosso favor. Porque quem é a favor, quem já acredita, não tem que provar nada para ninguém. Ponto. Eu acredito, eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Então Deus, ele está, de uma certa maneira, usando até quem é contra para provar que aquilo que a sua palavra diz é verdadeira. E ponto final. Ponto final. Não tem como. Tópico de número 4. A infalibilidade da Bíblia. O que é a infalibilidade? Infalibilidade é a qualidade ou virtude do que é infalível. É algo que jamais poderá falhar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus nunca falhou e nunca vai falhar, a sua palavra automaticamente também nunca vai falhar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. Definição teológica: doutrina que ensina ser a Bíblia infalível em tudo o que diz. Eis porque a palavra de Deus pode ser assim considerada. Primeiro, suas promessas são rigorosamente observadas. Segundo, suas profecias cumprem-se de forma detalhada e clara. Haja visto as 70 semanas de Daniel. Terceiro, o plano da salvação é executado apesar das oposições satânicas. Nenhuma das suas palavras jamais caiu e nem cairá por terra. Só o pastor Léo glorificou, meus queridos. O plano de salvação sobre as nossas vidas ainda está de pé. Não caiu e jamais cairá. Isso é motivo para a gente glorificar a igreja.
Porque se nós analisarmos, nós não somos merecedores de nada. De nada. Nem de comer o pó da minhoca lá de fora. De nada. E mesmo assim, independentemente como a própria lição diz, independentemente das oposições satânicas, independentemente das nossas falhas, a palavra de Deus ela é infalível. A palavra de Deus ela não vai contra a sua própria palavra. Então a palavra que Deus já liberou sobre as nossas vidas não caiu e não cairá. Aleluias. Aleluias. Vamos avançar então para o terceiro subtópico. A Bíblia dá testemunho de sua infalibilidade. Eu gostaria de pedir para alguém abrir a Bíblia em Deuteronômio 18, 22. Pedir para o nosso pastor Falcon abrir a Bíblia em Deuteronômio 18, 22. A nossa jovem Débora em Daniel 9, 2. Ao nosso pastor Eliel Veras, Mateus 1, 22. Ao nosso cooperador Rodrigo, Marcos 13, 31. E ao nosso pastor Tiago em Atos 1, 3. Amém? Pastor Falcon, Deuteronômio 18, 22. Consegue projetar, Karen? Deuteronômio 18, 22. Obrigado pela paciência. Ok. Versículo Deuteronômio 18, 22 na Bíblia descreve como identificar um falso profeta. É isso? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então a própria Bíblia nos ensina a distinguir um falso profeta. Agora entenda, meus queridos, toda profecia, e agora não é profetada, toda profecia é liberada nos céus, primeiramente. Amém? Antes de ser liberada na terra, ela passa por um filtro humano. Às vezes Deus quer liberar sobre a vida de alguém que ele se tornará um grande professor, um grande pregador. Deus tem uma grande obra para a vida dele. Mas aí a pessoa, por passar por um filtro humano, a pessoa vai lá e diz, olha, você vai se tornar um grande pregador e digo mais. Será também um grande instrumentista. E o camarada nunca pegou nem na corda do violão, não pegou nunca nem numa baqueta. Você será um grande pregador, digo mais, será um grande levita da casa do Senhor, dupla unção sobre a tua vida. Aí o varão chega para cantar, meus queridos. Deus estava presente no culto, ele começa a cantar, a unção sai, aí só vai embora. Então nós precisamos ter discernimento. Deus ele ainda usa profetas nos dias de hoje. Amém? Mas Deus, muitas vezes nós precisamos limitar, fechar, tirar o filtro humano e falar somente o que o Senhor quer. Porque muitas vezes Deus ele não tem uma grande obra para a vida das pessoas. Uma coisa crucial é nós entendermos aquilo que nós somos chamados. O tamanho da porção que nos é dada. Quando nós entendemos que a porção que nos é dada, nós não queremos uma grande obra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Que a obra que Ele quer fazer em mim já é grande. Ponto. Essa questão de grande obra só está iludindo as pessoas. E enganando elas, fazendo os crentes cada vez mais tropeçar no seu próprio caminho. Amém? Débora, Daniel 9, 22. 2 ou 22? 9, 2. 9 diz assim: No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Tal como eu disse, e isso aconteceu ou não aconteceu?
Alguém com dúvida? Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Então, nós lemos o quê? Como distinguir um falso profeta. Deus usou Daniel para liberar essa palavra. E a palavra se cumpriu. Então, nós vemos aqui que nós temos um profeta. E que a palavra de Deus, ela é infalível. Se Deus falou, aquilo cumpriu automaticamente. Não há questões de dúvida. Pastor Eliel, Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz... Somente isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A responsabilidade do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus, não é falar aquilo que ele quer, não é falar aquilo que ele sente, é falar aquilo que ele ouviu primeiro do Senhor. Não é porque você tem uma afinidade com o irmão, não é porque você tem uma afinidade com a irmã, não é porque você tem uma afinidade sobre um jovem. Não. O profeta, ele só fala aquilo que ele primeiro ouviu do próprio Deus. Não aquilo que ele sentiu, que ele achou que vai acontecer. Amém? Cooperador Rodrigo. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a igreja já glorifica. Muito bem. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, não é as minhas. As palavras do Senhor não passarão. Amém? Pastor Tiago, Atos 1, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então nós vemos, meus queridos, a própria lição, ela fez questão de colocar essas leituras aqui, porque veja, nós começamos no Antigo Testamento, em Deuteronômio, fomos avançando a Bíblia até terminar em Atos. Não terminamos em Apocalipse, mas ficou perto. E mesmo assim, um livro, um versículo após o outro, confirmava o que estava em outro livro, em outro capítulo, em outro momento, em outro ano, em outra década. Nós começamos em Deuteronômio, com Daniel. E fomos avançando e vemos que até em Atos se confirma aquilo que já tinha sido falado. Amém, meus queridos? Nós, ali na sede, se eu não me engano, foi na convenção, nós aprendemos que o livro, né, tem por título Atos dos Apóstolos, mas na verdade são os Atos do Espírito Santo. São os Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos. Amém? Vamos então para o último tópico, que o tempo também já foi. A supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. Definição etimológica, oriunda do vocábulo latino autoritatem. Esta palavra significa direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer, de dar ordens, de estabelecer decretos e de acordos com esses. Tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Amém? O título deste tópico é a supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. Amém, igreja? Glória a Deus. A definição teológica diz: poder absoluto e inquestionável reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tal autoridade advém do fato de ela ser a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia só tem autoridade em nossas vidas porque ela é a palavra de Deus. Se fosse qualquer outro livro, não teria. Testemunho da Bíblia a respeito da sua autoridade. Quero pedir ao nosso diácono Edmar Santos
para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 20. Ao nosso diácono Danilo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21. E ao nosso cooperador Gilmar, 1 Coríntios 14, 37. Isaías 8, 20. Isaías 8, 20. A lei é ao testemunho. A lei é ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Amém. Vou fazer aqui uma leitura. Precisamente está aí uma palavra. Nos meus 14, 15 anos. O que é alva? O que é alva? Não sabia. Então vou fazer aqui uma leitura. Talvez se torne mais fácil de entender. Amém? Isaías 8:20 diz: mas vocês respondem assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Está na nova tradução da linguagem de hoje. E para vocês verem, está bem diferente. Isaías 8, 20. Na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, diz precisamente isso. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. O que os falsos profetas dizem não tem nenhum valor. Amém? Diácono Danilo, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. E o nosso cooperador Gilmar, 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamento do Senhor. Amém. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. Eu creio que todos nós aqui temos o Espírito Santo dentro de nós e somos espirituais ao ponto de entender que o que está na Bíblia é a palavra do Senhor, são os mandamentos do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe. Eu agradeço a oportunidade de estar ministrando a lição nesta noite e quero passar aqui para o nosso pastor Eliel Veras, que estará dando continuidade ao trabalho desta noite. Amém? Glória a Deus. Deus continue abençoando o nosso querido pastor Roger. Amém, igreja? A Bíblia é... A Bíblia é inspirada, é inerrante, é infalível palavra de Deus. A nossa conclusão, vou ler aqui para a gente terminar logo, que ainda tem ensaio, né, e preparação para o culto de amanhã.